Fevereiro de 1945. O inverno na fronteira entre França e Alemanha não parecia um fenômeno natural. Parecia uma punição. A neve caía há dias sem cessar, cobrindo corpos, tanques e o som distante dos canhões. Tudo era branco e cinza, exceto o vermelho que teimava em aparecer no gelo. Foi nesse cenário que o soldado americano Jack Miller, da 94ª Divisão de Infantaria, acordou depois de uma explosão. O capacete havia desaparecido e o zumbido em seus ouvidos era o único som que restava. Tentou se mover. O corpo respondeu com dor. Sua perna direita estava presa sob uma viga. À sua volta, apenas silêncio e corpos. O pelotão que avançava por aquela estrada fora destruído por uma emboscada. Miller, sozinho, entre os mortos, percebeu a verdade que poucos têm coragem de encarar. A guerra, no fundo, é feita de sobreviventes acidentais. Do outro lado da floresta, um soldado alemão, Erich Bauer, de 26 anos, caminhava lentamente entre as árvores. Tinha o rosto marcado pela fuligem, a farda rasgada e a expressão de quem já perdera tudo. Sua unidade também fora dizimada no mesmo ataque. Ele não buscava glória, nem vitória, só queria voltar para casa. Quando a noite caiu, Miller ainda estava lá, preso, delirando, chamando por socorro que não viria. O frio fazia o sangue congelar mais rápido do que ele podia pensar. Cada respiração era uma luta, cada segundo, um adeus disfarçado. Foi então que Bauer ouviu um som abafado vindo da planície. Uma voz. Ele se abaixou instintivamente, o rifle em mãos. Mas a voz não era um chamado de ataque, era um gemido. Curioso, aproximou-se entre as árvores, movendo-se como um caçador silencioso. Quando chegou perto o suficiente, viu a cena. Um soldado americano estirado no chão, ainda vivo. Por alguns segundos, o instinto gritou mais alto: atire! Mas algo dentro dele hesitou. Bauer observou o homem respirando com dificuldade, o rosto pálido, os olhos abertos. Não havia ódio ali, só medo. O mesmo medo que ele próprio sentira dias antes, quando vira seu irmão morrer em um bombardeio. Ele olhou em volta. Nenhum outro som, nenhum companheiro, nenhuma testemunha. Era só ele e o inimigo. E foi nesse instante que o soldado alemão tomou a decisão que o transformaria em uma lenda silenciosa. Ao invés de apertar o gatilho, ele largou o rifle. Rastejou até o americano, empurrou os destroços com as mãos frias e libertou sua perna. Miller gemeu de dor. Olhou para cima e viu o impossível, o uniforme da Wehrmacht. O tempo parou. Os dois se encararam por alguns segundos que pareciam uma eternidade. Warum? Murmurou Bauer, num alemão rouco. Miller apenas sussurrou: Please, help me. Naquela noite, entre o dever e a consciência, Bauer fez o que nenhum manual permitiria. Colocou o inimigo nos ombros e começou a caminhar. Cada passo era um desafio contra o frio e contra o próprio medo. Sabia que, se fosse visto pelos seus, seria executado como traidor. Sabia que, se fosse visto pelos americanos, seria morto antes de abrir a boca. Mas mesmo assim continuou. Um homem carregando o inimigo no meio da guerra. O vento cortava o rosto, os galhos batiam contra o corpo, o sangue dos dois se misturava na neve. A cada metro, o peso do outro parecia aumentar, mas o de sua culpa parecia diminuir. Depois de 2 horas de caminhada, Bauer chegou a uma estrada secundária. Lá no horizonte via luzes, fracas, trêmulas, mas inconfundíveis. Eram os americanos. Ele deitou Miller suavemente na beira da estrada, cobriu-o com o casaco e deu 3 toques leves no peito. Um gesto quase humano, quase uma despedida. Depois desapareceu de volta na floresta, como se nunca tivesse existido. Quando Jack Miller acordou, o mundo parecia coberto de algodão. Tudo era branco, silencioso e lento. O teto acima dele era de lona verde e o ar cheirava a éter. Estava em um hospital de campanha americano, a quilômetros do fronte. Você teve sorte, soldado,
disse o médico, ajustando as bandagens em sua perna. Foi encontrado por uma patrulha noturna na estrada oeste. Quase congelou até a morte. Miller tentou falar, mas a voz falhou. O homem, o soldado. Onde ele está? Murmurou. O médico franziu a testa. Que homem? O alemão, sussurrou Jack. Ele me carregou. O médico olhou para os enfermeiros, depois de volta para Miller. Você estava sozinho, soldado. Nenhum alemão foi encontrado por perto. Miller fechou os olhos. Por um instante, acreditou que tinha sonhado. Mas o casaco que o cobria na maca, com o brasão da Wehrmacht costurado na manga, dizia o contrário. Ele guardou o casaco, escondeu-o entre os pertences, e mesmo quando voltou aos Estados Unidos meses depois, manteve aquela peça como lembrança de uma dívida impossível de pagar. Os anos passaram, a guerra acabou, o mundo reconstruiu suas fronteiras, mas não suas cicatrizes. Miller casou-se, teve filhos, trabalhou em uma fábrica em Ohio, mas todas as noites, quando o vento era frio o bastante, ele sonhava com o mesmo som. O estalar da neve sob os passos de um homem que desaparecia na floresta. Em 1969, quase 25 anos depois, a verdade começou a emergir de um lugar improvável. Um arquivo esquecido. Um repórter do Stars and Stripes entrevistava veteranos da 94ª Divisão, quando mencionou um relatório curioso. Um soldado alemão, encontrado morto poucos dias após a Batalha de Saarbrücken, estava vestindo parte de um uniforme americano. Entre os pertences dele, um pedaço de pano com o nome costurado à mão, J. Miller. Quando leu isso no jornal, Jack sentiu o coração parar. Havia alguém do outro lado que lembrava seu nome. Ele escreveu ao Departamento de Arquivos Militares em Washington. Meses depois, recebeu uma caixa com um selo carimbado, documentos desclassificados, Wehrmacht 1945. Dentro, havia apenas 3 coisas. Um relatório médico alemão descrevendo um ferimento por bala no ombro esquerdo, uma fotografia desbotada mostrando um homem loiro, magro, de olhos tristes, e o nome Erich Bauer. Miller ficou olhando a foto por minutos, como se tentasse extrair dela o som do vento, o peso do corpo, a respiração ofegante daquela noite. Você me carregou, sussurrou, e agora é a minha vez. Foi o início de uma busca que duraria décadas. Ele escreveu para embaixadas, jornais e associações de veteranos na Alemanha. A maioria das respostas era a mesma, sem registros disponíveis. Outras eram mais diretas: desconhecido, presumido morto. Mas Jack não desistiu, porque para ele, aquele homem não era um inimigo. Era o único rosto humano em meio ao inferno. Em 1971, Miller foi convidado para uma conferência de veteranos em Munique. Levou o casaco e a foto. Durante o evento, mostrou ambos a quem quisesse ouvir. A maioria apenas balançava a cabeça, educadamente, sem reconhecer o nome. Até que um velho mecânico, ex-oficial de logística, aproximou-se devagar. Bauer? Perguntou a voz rouca. Eu me lembro dele. Jack quase deixou o copo cair. Você o conheceu? Sim, disse o homem. Ele era do 207º Regimento. Era um bom homem. Sempre dizia que a guerra só servia para provar o quanto os homens podiam mentir sobre si mesmos. O mecânico contou que Bauer fora ferido, desapareceu durante uma missão e foi visto pela última vez tentando atravessar as linhas americanas, sem armas. Alguns diziam que ele estava louco. Outros, que ele estava tentando devolver algo. Jack mostrou a foto. O velho assentiu lentamente. Sim, é ele. Nunca voltou. Mas se o senhor está aqui, então acho que ele conseguiu o que queria. Miller não respondeu. O silêncio valeu mais que qualquer palavra. Naquela noite, no quarto de hotel, ele colocou a foto de Bauer sobre a mesa, ao lado do casaco, e acendeu uma vela.
A chama tremulava, projetando sombras que pareciam passos desaparecendo na neve. "Se você estiver ouvindo", disse ele, "eu não esqueci." Primavera de 1980. A Alemanha Ocidental já não era o campo de ruínas que Miller lembrava. As estradas estavam limpas, as fachadas reconstruídas e o silêncio da guerra havia sido substituído pelo ruído do progresso. Mas para ele, aquele país ainda era um cemitério de promessas. Jack Miller tinha 57 anos, cabelos grisalhos, olhar cansado e o casaco da Wehrmacht cuidadosamente dobrado na mala. Depois de anos escrevendo cartas, visitando arquivos e falando com veteranos, uma única pista o trouxera ali. Uma carta assinada por Clara Bauer, datada de fevereiro daquele ano. "Meu pai, Eric, faleceu há 2 meses. Antes de morrer, pediu que eu entregasse algo a um homem chamado Jack Miller. Disse que, se esse homem existisse, ele entenderia. O endereço levava a uma pequena cidade próxima a Stuttgart. Jack pegou um trem, depois um ônibus, depois caminhou. O vento era frio, mas leve. O tipo de frio que não dói, apenas lembra. A casa era simples, cercada por lilazes floridos. Na varanda, uma mulher de meia idade o esperava. Quando ele se apresentou, ela não perguntou nada. Apenas entrou e voltou com uma caixa de madeira. "Meu pai guardou isso desde a guerra", disse. "Nunca contou nada. Só escreveu uma frase na tampa." Jack passou os dedos pela superfície gasta. As letras em alemão diziam: "Man trägt keinen Feind, man trägt einen Menschen." Não se carrega um inimigo, carrega-se um homem. Dentro da caixa havia um lenço americano, manchado de sangue seco, e uma fotografia antiga. 2 jovens soldados, um alemão e um americano, lado a lado, tirada por alguém, em algum lugar, que nunca saberemos quem foi. Jack ficou parado, imóvel. O som da respiração pareceu ecoar. O tempo se dobrou sobre si mesmo, e por um momento ele voltou àquela noite gelada de 1945. O peso nos ombros, o frio, o silêncio. Com os olhos marejados, ele perguntou: "Ele sabia que eu sobrevivi?" Clara assentiu. "Soube, sim. Disse que, se você viveu, era prova de que Deus ainda caminhava entre os homens." Jack abaixou a cabeça. Por um instante, o veterano de guerra desapareceu. Restou apenas um homem tentando segurar um choro de décadas. Ele deixou o casaco sobre a mesa. "Pertence a ele", disse. "Foi dele que tirei força para voltar." Clara olhou para o tecido gasto e respondeu com um sorriso triste. "Meu pai dizia que aquele casaco o lembrava de quem ele se recusou a ser." Jack ficou em silêncio por longos minutos. Depois, tirou do bolso a fotografia que guardava desde o hospital. O retrato de Bauer em preto e branco. Colocou-a dentro da caixa, ao lado do lenço. Fechou a tampa devagar, como quem encerra uma história que nunca deveria ter começado. Antes de ir embora, Clara o acompanhou até o portão. "Posso perguntar algo?", disse ela. "Claro. Por que veio até aqui depois de tanto tempo?" Jack olhou para o horizonte, onde o sol começava a se esconder atrás das colinas. "Porque ele me carregou até a vida, e eu precisava trazê-lo de volta à minha." Meses depois, uma pequena cerimônia foi realizada em um cemitério militar misto na fronteira franco-alemã. 2 bandeiras cobriam o túmulo, uma americana e uma alemã. No centro, uma placa de bronze trazia uma inscrição simples, sem posto, sem data, sem lado. 2 inimigos, uma guerra, um gesto que a humanidade não esqueceu. Talvez a guerra não acabe quando cessam os tiros, mas quando um homem decide que a vida de outro vale mais que a sua bandeira. Essa é a história de Jack Miller e Eric Bauer, o soldado que foi salvo pelo inimigo e o inimigo que se tornou a salvação de um homem. Se essa história te tocou, deixa o like, comenta "Eu ainda acredito na humanidade" e se inscreve, porque existem histórias reais que a guerra tentou apagar, mas que merecem ser lembradas.